Olá, pessoal! Aqui é a professora Raquel, do canal Ensinando Ciências. Vamos aprender juntos? Hoje, vamos conversar falar um pouquinho sobre ribossomos. Lembre-se de se inscrever no canal, acompanhar as postagens, curtir e compartilhar se você gostar. Então, vamos retomar um pouquinho alguns conceitos? Os seres vivos, assim como nós conhecemos, eles só são denominados dessa maneira a partir da presença de células ou de célula. Quando nós tivermos seres vivos com célula procarionte, normalmente esses seres vivos vão ser unicelulares. E quando nós tivermos seres vivos com células eucarionte, normalmente esses indivíduos vão ser pluricelulares. Então, esses são os dois tipos de células que nós encontramos no mundo atual, segundo a ciência: célula procarionte e célula eucarionte. A célula procarionte é aquela mais simples estruturalmente, né? Que não tem, então, não tem organelas delimitadas por membranas, né? Tem todas as suas estruturas presentes ali no citoplasma. E a célula eucarionte, então, vai ter várias organelas delimitadas por membranas que desempenham funções bem específicas. Cada uma tem uma função bem específica, né? Com relação a isso, tanto na célula procarionte como na célula eucarionte, há a presença dessas estruturas chamadas ribossomos. Então, na célula procarionte, esses ribossomos vão estar presentes no citosol ou no citoplasma. Estão ali, né, submersos nessa estrutura. Na célula eucarionte, esses ribossomos vão estar presentes em mais de uma estrutura. Eles vão estar presentes no citosol, assim como na célula procarionte, mas também vão estar presentes no retículo endoplasmático rugoso, nas mitocôndrias e nos cloroplastos, se nós estivermos falando numa célula eucarionte vegetal. Então, esse é o lugar que ocupa os ribossomos em cada um dos tipos de célula que nós conhecemos atualmente. Bom, e esses ribossomos? Esses ribossomos, eles são produzidos dentro do núcleo celular para a célula eucarionte. Na célula procarionte, eles são produzidos ali mesmo no citoplasma. Mas nós vamos aqui falar mais da célula eucarionte. Então, esses ribossomos vão ser produzidos no núcleo, né? Numa estrutura que está inserida dentro do núcleo, chamada nucleo. A partir dali que eles surgem, tá? Esses ribossomos, eles saem da estrutura nuclear e vão desempenhar, então, funções específicas dentro da célula. Qual função é essa? A função do ribossomo basicamente é a síntese de proteínas. Então, qualquer parte da célula que necessite de proteínas, quem vai produzir essas proteínas serão necessariamente os ribossomos. Como que ele faz isso? Ele junta os aminoácidos que estão presentes ali, né, ligando um ao outro, e vai formando o que nós chamamos de uma cadeia polipeptídica. E essas proteínas depois vão ter uma função específica, né, dentro dessa célula. Aqui a gente tem uma selfie do ribossomo, né? Eu costumo brincar que esses modelos, se a gente pudesse tirar uma selfie no mundo atual, seriam mais ou menos assim. Então, o que chama atenção no ribossomo? O ribossomo, ele tem duas estruturas que se unem. Ele tem uma estrutura que pode ser chamada de estrutura maior ou estrutura superior, e ele tem uma estrutura inferior ou uma estrutura menor. Então, são essas estruturas juntas que formam o ribossomo. Aqui, nesse modelo, ele está fazendo, então, a síntese de proteínas, que é a função dele. Para isso, ele precisa de auxiliares, né? De estruturas que possam lhe auxiliar. No caso aqui, o RNA mensageiro e aqui o RNA de transcrição. Então, essas duas estruturas ajudam ele a ligar os aminoácidos que aqui estão simbolizados por bolinhas azuis
que se unem formando, então, o que nós chamamos de cadeia peptídica, né? Então, é assim que faz o ribossomo. Essa é a função dele. Ele passa a vida inteira produzindo proteínas, sintetizando proteínas, tá? Então, é isso que acontece dentro das nossas células. Algumas células vão ter uma quantidade maior de ribossomos, que vão precisar de mais proteínas sintetizadas, outras células vão ter quantidade menor de ribossomos, assim como há uma quantidade diferente também em diferentes seres vivos, né? Dependendo, o ser vivo tem uma quantidade maior na célula, uma quantidade menor. E isso varia também na função da célula dentro daquele organismo. Certo, pessoal? Então, era isso que eu tinha hoje para comentar com vocês. Lembre-se de se cuidar de si e dos outros e obrigada por acompanhar o canal. Lembre-se de se inscrever.